Olá! Então, depois dessas nossas aulas, o mapa conceitual, tudo explicando a importância da ligação química, né? A ideia central da química, como que átomos conseguem se ligar para formar moléculas e materiais complexos, como nós, por exemplo. Então, como que os átomos se ligam? Nós já vimos na aula sobre a tabela periódica e outras aulas também sobre átomos que os átomos são neutros. Eles têm o mesmo número de cargas positivas e negativas. Claro que ele pode perder ou ganhar elétrons e se transformar num íon, mas em princípio eles são neutros. Então, a gente já viu também que a força que une os átomos por meio da ligação química é uma força elétrica. Então, a gente viu na física que a força elétrica entre cargas do mesmo sinal é repulsiva, em cargas de sinais opostos é atrativa, né? Então, positivo atrai negativo, negativo repele negativo e tal. Então, os átomos são nêutrons, então eles não se atraem. Então, como que se forma essa ligação elétrica entre eles? Primeiro, eles têm que se aproximar suficientemente, eles têm que ficar suficientemente perto um do outro para as nuvens de elétrons começam a se fundir umas das outras. E eles ocorre um efeito ali atrativo. Isso é mais explicado pela mecânica quântica e tal, mas a gente vai usar um modelo simples aqui para entender sobre o que acontece com os elétrons apenas na camada de valência. Como a gente já explicou, o que interessa é a camada de valência, é a mais externa, é a que participa das interações entre os átomos, ou seja, a química depende apenas da camada de valência, né? A química do elemento. Eu estou aqui na nossa página, nas páginas aqui do nosso curso. Eu vou usar aqui a da eletronegatividade, temos aqui essa página da ligação dos átomos, essa aqui é a página da ligação química. Nós estarei me referindo a essas 4 páginas nessa aula, né? Primeiramente, vamos olhar aqui na tabela periódica, e como a gente discutiu naquela aula da tabela periódica, a apresentação, os elementos aqui na primeira coluna, eles têm só um elétron na última camada. Em contrapartida, os elementos aqui nessa coluna 7A, eles têm 7 elétrons na última camada. Veja, agora eu vou aqui para a página da ligação química, né? Que é essa, e ela fala da regra do octeto. Depois vocês leem aqui com calma, mas basicamente a regra do octeto, ela diz que os elétrons, os átomos, eles são mais felizes, entre aspas, né? Que eu estou usando uma personificação. A gente estuda em português, figuras de linguagem, personificação, como se o elétron fosse uma pessoa. Então, como se o átomo fosse uma pessoa, então ele fica mais feliz com 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, ele é mais estável com 8 elétrons na camada de valência. Ele busca isso. Da mesma forma que esse lápis, ele busca estar o mais próximo da Terra possível. Se eu solto, ele vai para baixo. Ele está mais feliz perto da Terra. Então o átomo está mais feliz com 8 elétrons na camada de valência. Essa é a regra do octeto. Então vamos pegar o exemplo aqui do sódio. Vejam, ele tem o número atômico 11, né? Então ele tem 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, são 10, e mais um sozinho na terceira camada. Ele está na terceira fileira aqui, né? Terceiro período da tabela. Portanto, ele tem 3 camadas de elétrons e na terceira tem só um elétron. Agora vejam o cloro, aqui número 17. Então, portanto, 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, sobram 7 na terceira. Tá? Ele quer 8. Então, ok. Então, eles querem ter 8 na última camada. O cloro tem 7. Então, o mais fácil seria ganhar mais um, certo? Fica com 8. Ou ele poderia perder o 7. Também é possível.
Agora vejam o sódio aqui do lado oposto, ele tem só 1 na última camada. Então se ele perder esse 1, ele fica com 8 na última camada, porque a terceira camada some. Ele continua sendo sódio, porque ele tem 11 prótons no núcleo, mas ele só vai ter 10 elétrons. Isso é possível, é um íon. É um átomo que ganhou ou perdeu elétrons, ele se torna um íon. Então, é mais fácil o sódio perder 1 elétron do que ganhar 7. E é mais fácil o cloro ganhar 1 do que perder 7. Então, quando o sódio e o cloro se aproximam suficientemente para que haja essa interação química, esse elétron do sódio, ele pula para o cloro. Aí o que acontece? O sódio fica com 8 na última camada, né, porque a terceira camada desaparece, e o cloro fica com 8 na última camada. Então os dois alcançam o octeto, né? Que eu expliquei aqui na nossa página aqui no nosso curso. É a regra do octeto. Aliás, essa é a página da ligação química. Ambos conseguem octeto e, portanto, ambos estão mais estáveis. E vejam que o sódio perdeu 1 elétron, portanto o átomo se tornou um íon positivo, perdeu uma carga negativa, se tornou positivo. O cloro ganhou 1 elétron, que é uma carga negativa, então o cloro se tornou um íon negativo. Então o positivo atrai o negativo e eles se juntam. É a ligação chamada iônica. Ok? Claro que a ligação iônica pode acontecer entre o sódio e o cloro, aí forma o cloreto de sódio, né? O sal de cozinha, bastante familiar. Claro que o mesmo poderia acontecer com o flúor, aí formaria fluoreto de sódio, ou brometo de sódio, iodeto de sódio. Todos dessa coluna reagem da mesma forma. E poderia ser o cloreto de potássio, o cloreto de rubídio, o cloreto de césio, etc. Cloreto de lítio. Da segunda coluna, né, o segundo grupo da tabela periódica, os alcalinos terrosos, eles têm 2 elétrons na última camada, então a tendência deles é perder 2. Então, se ele quer perder 2, ele vai formar uma substância com o cloro, que quer ganhar 1, vai precisar de 2 cloros. Então a fórmula vai ser MgCl2. Nós vamos ver isso mais em detalhe mais para frente. E assim por diante. Todas essas substâncias que formam entre as primeiras colunas e as últimas ali do lado direito são sais. E é claro que não vai ser só um sódio e um cloro, né? São ali trilhões, coquilhões e coquilhões de átomos que formam um cristal, né? São muitas interações formando um cristal de cloreto de sódio. Todas essas substâncias formam aí cristais, geralmente brancos, né? São todos sais, embora o que a gente normalmente chama de sal ou sal de cozinha, todas isso que a gente forma aí com as colunas da extrema esquerda e extrema direita são sais, tá? Então essa é a ligação iônica. Antes de entrar na ligação covalente, eu queria falar um pouco sobre uma propriedade atômica chamada eletronegatividade. Então, eletro vem de elétron, claro, né? Então, vejam aqui nessa tabela periódica, ela atribui números. Esses números aqui, sob o símbolo dos elementos, é eletronegatividade. Então, quanto maior esse número, maior a eletronegatividade do elemento.
Veja que quanto mais escuro aqui, mais para o laranja vermelho, maior a eletronegatividade. E essa é outra tendência da tabela periódica, que a eletronegatividade aumenta para a direita e para cima. E a eletronegatividade, eu vou usar de novo a personificação, é a vontade do átomo de ter elétrons, de puxar elétrons, né? O átomo que adora elétrons, ele tem alta eletronegatividade. Outros átomos, eles já não querem tanto elétrons, eletronegatividade mais baixa. Então, é a tendência do átomo de atrair os elétrons. Veja que o flúor é o elemento com a eletronegatividade mais alta. E, geralmente, isso, logicamente, faz muito reativo. Por exemplo, o ácido fluorídrico, ele não pode ser guardado num recipiente de vidro, que ele simplesmente corrói o vidro e vaza. Vejam que o HCl, o ácido clorídrico, também é bastante forte. Então, isso é totalmente condizente com a nossa discussão anterior sobre a tendência dos metais alcalinos, aqui na primeira coluna, de querer perder elétron, e dos halogênios aqui nessa coluna 7, a tendência deles de ganhar elétrons. Então a gente falou, o flúor tem 7 elétrons na última camada, ele quer mais um para completar os 8, regra do octeto. Então ele tem alta eletronegatividade. Esses aqui, o sódio, por exemplo, ele tem só um elétron na última camada, ele quer perder, então a eletronegatividade dele é baixa. Ele está mais para perder do que para ganhar, certo? Então a gente viu que quando a gente pega um elemento aqui que quer dar o elétron com outro que quer ganhar, então é muito fácil de resolver, né? O que quer dar, dá, e o que quer ganhar, ganha, e está resolvido a ligação iônica. Mas o que acontece, por exemplo, se eu quero ligar 2 átomos de oxigênio, ou um nitrogênio e um oxigênio, que os dois querem ganhar e ninguém quer dar? Então quem que vai dar? Ninguém vai dar. Eles vão compartilhar os elétrons. Então, essa é a ligação covalente entre elementos. Eles têm uma eletronegatividade similar, não dá para transferir um elétron um para o outro, então eles têm que compartilhar os elétrons. E dessa forma, eles completam o octeto, porque ele já está com 7 na última camada, ou 6, depende aí. E ele vai compartilhar um elétron para completar a última camada, e ao mesmo tempo o outro parceiro aí dessa ligação também está compartilhando e também está completando a camada. Então, por exemplo, 2 flúors formam a molécula de F2. Os 2 flúors formando a molécula completam o octeto, porque eles estão emprestando um do outro. Existe também a ligação metálica, porque nos metais é diferente, né? Você tem átomos do mesmo elemento, do mesmo metal. Por exemplo, um pedaço de mercúrio, é tudo mercúrio, e eles estão ligados a um pedaço de ferro. Na prática não é puro o metal, tem sempre outros elementos ali no meio, que a gente chama de ligas, né? Que geralmente outros elementos eles trazem propriedades vantajosas para o seu metal. Por exemplo, o ferro mais o carbono é o aço. O ferro sem carbono ele já não é tão forte como o aço. Esse tipo de ligação chama ligação metálica. E é um fenômeno que se chama o mar de elétrons. Então você tem os núcleos ali desses átomos de metal e os elétrons da camada de valência, eles estão todos deslocalizados ali. Eles estão livres para andar pelo metal. Isso é o que mantém o metal unido. Então isso se chama ligação metálica. Você tem elétrons andando por todo o metal e tal, especial soltos, né? Eles começam a andar
No caso, por exemplo, se você aplica uma voltagem no metal, ou diferenças de temperatura. Então, esses elétrons soltos é o que dá aquele aspecto brilhante do metal, porque a maneira como esses elétrons interagem com a luz. Esses elétrons soltos são responsáveis pelo fato do metal ele ser um bom condutor de eletricidade e também de calor, né? Aí essa é a ligação metálica. E só para completar, vou já introduzir uma ideia que a gente vai estudar mais para frente sobre reações químicas. É que eu falei que os dois átomos são neutros. Então, eles têm que se aproximar bastante para que os elétrons as nuvens de elétrons comecem a interagir e formar uma ligação. Então, para que eles possam se aproximar o suficiente, a temperatura tem um papel importante nisso, porque se a temperatura for mais alta, eles estariam colidindo com mais força. Por isso que com temperaturas mais altas, as reações químicas acontecem com maior probabilidade, né? Porque os átomos eles colidem com maior velocidade, né? A gente já viu que a temperatura é proporcional à energia cinética das moléculas e, portanto, à velocidade. Então, as colisões entre moléculas em alta velocidade oferecem mais chance, ou entre moléculas ou átomos, oferecem mais chances que essas moléculas ou átomos se aproximem o suficiente para haver a reação química. Então, o aumento de temperatura sempre favorece a reação química. Catalisadores também facilitam a reação química, por causa que aí pode ser uma superfície, por exemplo, e os átomos ou moléculas vão se ligar nessa superfície e ela vai fazer com que eles se aproximem para poder reagir. E aí, geralmente, o uso de catalisador evita, né, a necessidade de uma temperatura alta. Principalmente no processo industrial, que para você esquentar as coisas custa dinheiro, né? É mais conveniente fazer suas reações em temperaturas mais baixas, obviamente. E então esse aspecto da reatividade com relação à temperatura e tal, a gente também vai estudar em detalhe mais para frente. Mas então o importante aqui, né, a mensagem é dois tipos de ligação, três, né? Tem ligação metálica, iônica e covalente. Iônica, se a diferença de eletronegatividade é grande entre os elementos, um dá o elétron para o outro, forma dois íons e se atraem. São dois elementos iguais ou com eletronegatividade parecida, né? Não dá para passar um elétron para o outro, eles compartilham os elétrons e aí forma a ligação química também, tá?